Bom, gente, vamos falar agora sobre artrite reativa, que é uma das principais causas de artrite em indivíduos jovens. O que é uma artrite reativa na realidade? A artrite reativa é uma inflamação da articulação, é uma inflamação não purulenta, ou seja, eu não tenho micro-organismos na cavidade articular. É uma inflamação não purulenta da articulação que acontece geralmente após uma infecção bacteriana. Tudo bem? Essa infecção bacteriana pode ser tanto uma diarreia infecciosa quanto uma doença venérea. Então, na realidade, ela chama uma artrite reativa que provavelmente ela é causada por mecanismos imunes. Tudo bem? Não tem infecção direta da cavidade articular. É uma infecção à distância que aconteceu num determinado período e o resultado, após algumas semanas, foi o surgimento dessa artrite. Tá certo? Só para lembrar vocês, existem também artrites pós-virais, infecção pelo HIV, hepatite B e C, flavivírus, mas essas artrites não são consideradas, não entram na definição de artrite reativa. O que entra são as artrites que acontecem pós-infecções bacterianas. Geralmente, como eu falei para vocês, diarreia infecciosa ou doença venérea do tipo uretrite, do tipo cervicite. A artrite reativa ela era chamada no passado de Reiter ou síndrome de Reiter. Mas a gente vai usar a partir de agora apenas o termo de artrite reativa. Tudo bem? Agora, a artrite reativa ela é muito interessante porque ela é uma condição que, além da artrite, nós temos manifestações extra-articulares, tanto cutâneas quanto oftalmológicas, que vale a pena a gente memorizar. Tudo bem? Então vamos lá. A artrite reativa, o clássico da artrite reativa, que antigamente chamava de síndrome de Reiter, era a presença de artrite, geralmente uma oligoartrite, né, sempre acometendo membros inferiores, uma oligoartrite e o joelho fazia parte dessa oligoartrite, ou então uma monoartrite de joelho. Essa monoartrite de joelho, quando ela se apresenta assim, a artrite reativa, o principal diagnóstico diferencial é uma artrite séptica, é uma artrite induzida por cristais, daí a gente tem que puncionar esse joelho. Mas se não for uma monoartrite, a gente deve, obviamente, juntar, né, observar as outras características clínicas que venham a se desenvolver. A uretrite e a cervicite, vocês devem estar achando estranho. Pô, mas essa artrite reativa não pode ser deflagrada por uma diarreia infecciosa? O que a uretrite e a cervicite têm a ver com a história? É o seguinte, a uretrite por clamídia e a cervicite por clamídia, elas podem deflagrar um episódio de artrite reativa, 1 a 4 semanas depois da infecção, tudo bem? Mas, às vezes, a uretrite e a cervicite não tem nada a ver com clamídia. É apenas um processo reativo que faz parte de toda a doença. Então, a uretrite ela pode ser tanto um processo deflagrador da doença, quando é por clamídia, ou pode ser uma uretrite reativa, fazendo parte de todo o espectro aí, de todos os comemorativos da doença. Conjuntivite também é uma outra alteração importante. Vamos ver aqui algumas características legais para a gente acertar isso em prova. Ceratodermia blenorrágica, que é uma lesão cutânea importante, tudo bem? Balanite circinada, que são vesículas presentes na glande. Dactilite, que é um edema de todo o dedo, geralmente por entesopatia, entesite. Uveíte anterior e sacroileite assimétrica também podem acontecer, tá certo? E o HLA-B27 está presente em metade dos casos. O Harrison coloca no início que é 60% a 85%, aí no decorrer do capítulo ele diz que é 50%, tá certo? Então, metade dos casos, HLA-B27 positivo. Vamos ver aqui, olha só, a dactilite, tá vendo? O edema de todo um dedo, né? Isso às vezes está presente também, pode estar presente em outras condições, como a artrite psoriásica. A dactilite seria uma entesopatia, uma entesite, né, de todo o dedo, dando esse aspecto de dedo em salsicha. Olha lá, ó, a gente tem de novo, pode ser tanto das mãos quanto dos pés, está vendo aqui? Isso nós chamamos de dactilite. Olha aqui, conjuntivite, a conjuntiva tarsal, ela não tem como diferenciar uma conjuntivite da conjuntiva tarsal com uma uveíte anterior, né? Seria um exame de lâmpada de fenda. A gente sabe que a conjuntivite
ela tem uma evolução razoavelmente boa, é boa. O grande problema nesses doentes, né, é quando não é conjuntivite. O grande problema é quando é uveíte anterior aguda. A gente sabe que a uveíte anterior aguda, que acompanha a artrite reativa, ela tem um prognóstico muito ruim. Às vezes o indivíduo evolui para a cegueira daquele olho, mesmo com o tratamento ideal, que é a base de corticosteroide. Tá? Então lembra disso, a uveíte anterior, quando ela acontece na artrite reativa, ela tem uma evolução mais grave, mais intensa. Tudo bem? Olha só, balanite circinada, que são essas vesículas na glande, que depois dão origem a erosões superficiais não dolorosas. Isso é importante, não dói. Tá? E aqui é a ceratodermia blenorrágica, que são essas lesões vesiculosas que depois se transformam em crostas, tá certo? A ceratodermia blenorrágica, ela é mais comum em plantas e em palmas, aqui no caso a planta que a gente está vendo, tudo bem? E outra coisa também, ela só é mais agressiva nos pacientes que têm artrite reativa e são HIV positivos, tá certo? Caso contrário, essa lesão geralmente fica limitada às palmas e às plantas. Tudo bem? Diagnóstico de artrite reativa. Olha só, gente. A artrite reativa, ela não é que nem ela não é como a artrite reumatoide. Ela não é como a espondilite anquilosante. Na realidade, a artrite reativa é um diagnóstico de exclusão. É aquilo que eu falei para vocês. Quando ela se apresenta como uma monoartrite de joelho, a gente tem que puncionar para descartar a artrite séptica, para descartar a artrite induzida por cristais, tá certo? Mas se você punciona e é uma artrite reativa, certamente você vai encontrar um líquido sinovial estéril, tudo bem? Já que, como o próprio nome diz, é uma artrite reativa a uma infecção e não uma artrite infecciosa, tudo bem? Então o diagnóstico é clínico, com algum suporte de exames de imagem, mas é um diagnóstico basicamente clínico. Artrite de joelho, balanite circinada, dactilite, conjuntivite, mais raramente uveíte anterior, tá certo? Bom, vamos lá. Como é que é o tratamento da artrite reativa? É o seguinte, a droga ideal é a indometacina, 75 a 150 miligramas dia, tá certo? Outra coisa importante, se a infecção por clamídia for a deflagradora, nós costumamos, né, isolar a clamídia até numa espécie de urina, na primeira espécie de urina da manhã, né, geralmente para o método de PCR. A gente consegue isolar a clamídia. Caso ela esteja presente, a gente deve tratar a infecção por clamídia, sabendo que a artrite vai se resolver em cerca de 3 a 6 meses. O processo todo se resolve em 3 a 6 meses. Só que existem doentes azarados, tá certo? Azarados, ó. 15% deles, e que eu falei para vocês, a maioria resolve a artrite em 3 a 6 meses, basta a gente dar indometacina e, obviamente, tem que tratar a infecção, né, quando a infecção ainda estiver presente. Se for uma infecção, uma diarreia infecciosa, geralmente no surgimento da artrite, essa diarreia infecciosa já se resolveu. Mas se a infecção por clamídia for a deflagradora, nós às vezes conseguimos isolar a clamídia, principalmente pelo método de PCR na primeira urina da manhã. Tá certo? Agora, o prognóstico ele é bom, na maioria das vezes. Só que 15% cronificam a doença. Esses indivíduos aqui têm uma evolução mais complicada, porque essa artrite, quando ela cronifica, 1 ano de artrite, já existe a possibilidade dessa artrite se tornar uma artrite erosiva, comprometimento da articulação importante, tá certo? Erosão articular. Então o negócio já começa a ficar mais complicado. E um detalhe interessante, a gente sabe que aqueles indivíduos positivos para o HLA-B27 são aqueles que têm o pior prognóstico, têm a maior probabilidade de cronificar, têm a maior probabilidade de apresentar uma artrite mais agressiva. Tudo bem? Então isso é importante para vocês amarrarem de artrite reativa.